Vinheta de abertura mostra a tela branca com detalhes de grafismos. No centro, a frase Saúde no Trabalho. Hoje o nosso bate-papo aqui no nosso podcast é com a doutora Carina Fernandes, ela que é médica e pós-graduada em psiquiatria e atendeu ao nosso convite aqui muito gentilmente. Obrigada por ter vindo. Eu sou uma mulher adulta, parda, estou com o cabelo preso, tenho os olhos castanhos e estou usando uma blusa preta. Eu que agradeço, Andréia. Muito obrigada pelo convite, né? Essa é uma oportunidade da gente estar falando aí sobre um assunto super importante, que é a saúde mental, né, de uma maneira geral, e espero contribuir aí com todas as pessoas que irão assistir. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo na altura dos ombros, com mechas loiras. Estou usando uma roupa preta com um blazer azul clarinho e uso óculos de grau. Sem dúvida, esse assunto saúde mental é um assunto que está em alta, é o assunto do momento e nós vamos dar hoje um recorte de saúde mental no ambiente de trabalho. Doutora Carina, a pressão do trabalho em todas as áreas, a gente sempre vê as pessoas correndo, metas, tem sempre que estar cumprindo expediente, cumprindo um horário, tá todo mundo sempre maluco para cumprir uma tarefa. Isso contribui para esse estresse cotidiano? Com certeza, Andréia. Eu trabalho aqui na divisão de perícia médica, né? Então, o que a gente vê? Isso é um reflexo que acontece aqui, mas a gente sabe que acontece em praticamente todas as instituições, né? Esse excesso de cobrança, tanto das chefias às vezes, mas também pessoal, da própria pessoa com cumprimento de metas, isso desestrutura emocionalmente, principalmente as pessoas que já têm alguma predisposição para desenvolver alguma doença mental, né? A doença mental ela vai se manifestar tanto pela predisposição genética que cada indivíduo pode ter e também por fatores ambientais que estão relacionados também ao trabalho. Então, esse excesso de pressão e de cobrança, tanto externas quanto interna da pessoa, desencadeia ansiedade, pode levar a quadros de depressão, né? Principalmente quando essas metas são metas inalcançáveis, né? São metas que o indivíduo não consegue atingir e isso gera um grau de frustração muito grande. E ele não vai conseguir resolver porque são metas inatingíveis e o excesso de cobrança vai desencadear a doença com certeza. Quando a gente fala em metas em todas as áreas, em todos os setores. O vendedor precisa vender mais, a pessoa da indústria precisa produzir mais. Então a gente fala em metas em todos os setores. E quando se fala em fatores ambientais, quais são esses que a senhora está citando? E esses fatores ambientais tudo que pode levar a esse aumento de estresse, né? Por exemplo, a realidade da insegurança que a gente vive no local onde a gente mora. Isso é um fator ambiental que eleva o estresse e aí pode desencadear a doença mental. Algum problema social, às vezes financeiro, algum problema, alguma tribulação com relação a endividamentos, alguma questão familiar, alguém, por exemplo, envolvido com droga ou coisa parecida. Também esse desajuste familiar pode desencadear. Então, todos esses fatores externos, estressantes, né? Às vezes uma doença, outra que a pessoa desenvolveu, coisas que em algum momento podem ser controláveis, outras vezes não, né? Fogem do alcance da pessoa. Depois da pandemia, as pessoas mudaram, adoeceram mais, ficaram mais sensíveis, ficou uma sequela? Com certeza, né? A pandemia foi um fator externo que veio grave para todo mundo, né? Às vezes até quem não tinha histórico de adoecimento mental, o fato do isolamento social, a gente sabe que é um fator importante para o adoecimento. O ser humano, as pessoas, elas precisam dessa socialização para se desenvolver. Isso é importante nas crianças, mas nos adultos também. E eu noto que a sequela foi geral, e aí eu chamo a atenção com relação às crianças, né? A gente precisa ter muito cuidado, um olhar especial para eles, porque eles passaram por esse tipo de isolamento numa fase de desenvolvimento importante. Então, a gente precisa estar atento a mudanças de comportamento, mudanças de interesse, né? Que se manifestaram tanto durante a pandemia como podem estar se manifestando somente agora, né? Nesse momento pós-pandemia. Até porque teve a questão de fase, de idade. Exato, e aí vai atingir mais ou menos também a depender dessa fase do desenvolvimento que a criança estivesse, né? Então, a gente percebe muito, inclusive no quantitativo de afastamentos do trabalho. Aqui no tribunal a gente nota que houve um aumento dos afastamentos por doença psíquica.
E a gente nota que tem relação, sim, com o isolamento, com aquele que a gente sentia em pânico, né? Quando a gente descobriu a doença, a gente não entendia o que estava acontecendo, não sabia como tratar. Então, a gente achava que a humanidade ia ser praticamente dizimada. Era no início que se pensava. E esse grau de estresse, né, foi tão intenso que também a gente percebe que desestruturou emocionalmente muita gente. E a perda de familiares, a perda de parentes. Isso, inclusive nós, né, amigos próximos, pessoas jovens, porque quando a gente ouvia falar, às vezes, que o idoso tinha falecido, a notícia era menos antinatural do que quando a gente via notícias, né, de crianças morrendo, de jovens em pleno momento, no auge da vida, às vezes realizando inúmeras, né, realizações, tudo com planos para o futuro, exato. Então, foi algo muito chocante. E sempre que a gente via alguém, né, as pessoas viam alguém da mesma faixa etária falecer por Covid, gerava aquela angústia, aquela sensação de que eu poderia estar nessa situação, né? E o que fazer para evitar, e a gente não sabia exatamente como se prevenir, né? Houve aquela loucura, tudo quanto era alimento, toda encomenda que chegava em casa tinha que passar álcool, né? A gente tinha que ficar de máscara o tempo todo, às vezes umas máscaras que prejudicavam, inclusive, dificultavam a nossa respiração. Assim, foi um momento realmente aterrorizante. E isso ainda deixa uma herança. Deixa sim. E aí a gente precisa olhar com atenção, se perceber, né, nas nossas mudanças de comportamento, no nosso comportamento um pouco mais ansioso, mais irritado, e entender que a gente precisa de ajuda. E pedir ajuda é importante. Doutora Karina, ainda falando da pandemia, a pandemia também deixou uma outra questão que não fazia parte da nossa realidade, que se chama o teletrabalho. Sim. E o trabalho à distância como um todo, seja a modalidade que for. Isso afasta as pessoas, tira as pessoas do ambiente de trabalho, tira as pessoas daquela relação umas com as outras. Isso também impacta? Impacta sim. Tanto é que, por exemplo, para a avaliação do teletrabalho, a gente faz, inclusive, uma avaliação de contraindicação. Ou seja, quando o processo chegaria para a gente avaliar, a gente precisa ver se aquele indivíduo não já teve um histórico, às vezes, de algum adoecimento psíquico que contraindicasse esse isolamento. Porque, para alguns casos, esse afastamento pode até ser positivo, mas em outros ele pode ser prejudicial, né? Então, a gente precisa fazer essa análise individual de cada caso para avaliar se isso seria benéfico ou não para o indivíduo quando se trata de saúde mental. Porque, de alguma forma, ele deixa de se relacionar. Exato. E perde aquele contato com um chefe, com um colega que pode identificar aquela angústia, pode identificar... E, além disso, a própria socialização é importante para a saúde mental do indivíduo, né? Tanto é que a gente, quando pensa, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de saúde mental? Sair um pouco, conversar com os amigos, às vezes aquele famoso desabafo, né? Que muitas vezes a gente faz com um colega de trabalho. Isso. No ambiente de trabalho não é só o trabalho em si, né? Não é só a produção em si, mas existe esse relacionamento social, que às vezes a gente está com um problema, chega ali, conversa com um colega e a gente já se sente melhor, né? Quando a pessoa está num isolamento, ela perde isso. Os aniversários. Exato, as confraternizações, né? Que são importantes, inclusive, que sejam estimuladas pelas chefias, né? É importante que o servidor, quando vem trabalhar, ele se sinta pertença, ele se sinta acolhido. Isso, inclusive, aumenta a produtividade. Ele se sente motivado a trabalhar. Melhora a saúde mental. Melhora a saúde mental, diminui a quantidade de afastamentos, né? Por doença mental. Então, é um ciclo do bem, digamos assim. Promover essa socialização no ambiente de trabalho é importante. E essa prisão aqui? O eletrônico, né, o celular, é uma coisa que a gente precisa ver com muito cuidado. É uma ferramenta excelente que veio para dar agilidade a uma série de processos, né, de trabalho, ou mesmo resolver questões de vida pessoal. Ajuda muito, mas ele, às vezes, em excesso, pode transformar a gente quase num zumbi. E uma coisa que a gente percebe que ele tem roubado muito é a atenção das pessoas. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, né, para entrevista, e aí eu estava no elevador e um rapaz saiu umas 3 vezes do elevador achando que tinha chegado
no andar dele. Ainda não é aqui. Entrava de volta e voltava para o celular. Ele estava resolvendo alguma questão. E aí o elevador parava, ele já achava que era o andar dele, ou seja, completamente desatento. Mas isso não é algo exclusivo dele. Não é uma coisa que aconteceu com ele. Qualquer um, se prestar atenção, vai ter uma história assim para contar, que estava distraído com o celular, né? E aí precisa ter muito cuidado. Se você não for capaz de sozinho, às vezes, controlar esse tempo de tela, às vezes coloca um bloqueio. Tem vários programas aí que você consegue limitar esse tempo de uso do celular, porque isso a gente ainda não sabe no futuro que vai repercutir com relação ao próprio envelhecimento cerebral, né? As funções de cognição, de memória a longo prazo. São múltiplos estímulos repetitivos, pequenos e rápidos que roubam a atenção. E, inclusive, roubam também o foco, né? Porque você começa a fazer uma tarefa, você tem que virar multitarefa. E isso é muito adoecedor do ponto de vista psíquico, né? Você está fazendo uma tarefa, chega uma notificação de uma outra coisa que você precisa fazer. Você está no meio da execução e aparece uma outra coisa. E é estressante. E às vezes você não consegue dar conta de terminar aquilo que você começou. Ficam várias tarefas pela metade em aberto, né? E aquilo vai gerando angústia porque você não consegue concluir nenhuma tarefa. Então, é preciso ter muito cuidado, ser vigilante e atento ao que os seus familiares, seus colegas de trabalho muitas vezes falam ou reclamam. Ou seja, melhorar o uso do seu tempo. Isso, porque, inclusive, pode se tornar um vício, um problema realmente de saúde, né? Observar se você não está passando desse limite. Presta atenção se algum familiar seu reclama o tempo todo que você não larga o celular, que você não dá atenção, às vezes um filho falando e você está ali, peraí, resolvendo alguma coisa, peraí, como, né? Então, se você está o tempo todo assim, deve se ligar, atenção, um sinal de alerta. Pode ser que tenha alguma coisa errada. Doutora Karine, recentemente a OMS classificou o burnout como uma doença de saúde do trabalho. Exatamente. Fale um pouco sobre isso, por favor. Então, é uma coisa que chama atenção, né? E que a gente precisa tomar cuidado nas instituições para evitar isso, essa sensação de esgotamento que as pessoas passam a apresentar no ambiente de trabalho. E aí, como essas doenças ocupacionais psíquicas, inclusive, levam à diminuição de produção, né? A pessoa se sente desestimulada, não consegue mais trabalhar, se sente esgotada. E as instituições precisam ver que políticas nós podemos implementar para prevenir ou mesmo para tratar o burnout. Que sinais a gente deve ficar alerta em relação ao colega que está do lado? Com relação ao burnout, observar se ele está o tempo todo cansado, se ele se apresenta esgotado, se ele diz que não consegue mais, se ele se mostra desmotivado, desanimado, né, para trabalhar, ou se ele está muito desatento, cometendo erros que antes ele não cometia. Né? Antes ele conseguia ter atenção, foco, mas agora ele já não tem mais. Você vai corrigir um trabalho, percebe vários erros que antes não existiam. Esse é um sinal de alerta. Né, que a pessoa tinha conseguia uma produção anteriormente e hoje não consegue mais. Então, algo está errado. E aí, é importante que o colega de trabalho chegue próximo dele, tente uma conversa, entender o que está acontecendo, se aquilo é decorrente de algo externo ou se está relacionado ao próprio trabalho. Se for, por exemplo, excesso de pressão, excesso de atividades que a pessoa tem que desenvolver, aquilo que eu tenho falado lá no início, né? De metas inalcançáveis, aquilo gera uma angústia e uma ansiedade tão grande, a pessoa não vai conseguir dar conta realmente daquela demanda. Então, isso vai adoecendo a pessoa de modo que nem aquela demanda que anteriormente ela conseguia fazer, ela já não consegue mais. Tão elevado o grau de estresse, de ansiedade, né? E, por consequência, do burnout para realizar aquele trabalho. Como diferenciar o burnout de uma ansiedade, de uma simples tristeza, de uma angústia, de uma depressão? Como fazer essa diferença? Olha só, a gente pode ter noção, né, mediante essas coisas que eu já informei, principalmente quando é algo relacionado ao trabalho. Você pergunta para o colega de trabalho o que está acontecendo e se ele refere que é algo relacionado ao trabalho, a gente pensa mais em burnout. Mas é importante que esse diagnóstico ele seja feito tanto pelo médico do trabalho quanto pelo seu médico que te acompanha, o psiquiatra.
Nas doenças psíquicas existe muito isso, assim, sintomas que se assemelham em várias síndromes, na síndrome ansiosa, na síndrome depressiva. E quem vai poder fazer esse diagnóstico corretamente é o profissional, né, médico qualificado para isso. Então, se você está tendo alguma questão de saúde mental, procure ajuda. Aquilo que a gente falou antes é importante, conversar com um colega, se perceber diferente do que você era antes. Agora eu estou me sentindo mais cansado, desmotivado. Antes eu tinha vontade, aquela, né, alegria de trabalhar, hoje eu já não tenho mais. Se você não percebe alguma coisa desse sentido, o colega do trabalho é legal, mas é importante procurar ajuda, né? Procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra, perder um pouco esse preconceito e procurar os profissionais de saúde, porque eles vão saber... Existe esse preconceito. Exatamente. Eles é que vão conseguir fazer o diagnóstico correto e, com isso, indicar o tratamento mais adequado, né? Esse preconceito é algo que agrava em muitas doenças mentais, porque se elas são diagnosticadas como qualquer outra doença, né? Um diabetes, uma hipertensão, numa fase inicial de doença, o tratamento e recuperação da pessoa é muito mais fácil do que quando ela já se encontra numa fase que a gente chama de fase crônica, avançada. E muitas vezes esse retardo no início do tratamento se dá pelo preconceito. E tem um dado interessante, é que 1 em cada 4 pessoas no decorrer da vida, em algum momento, vai apresentar uma doença psíquica. Olha só como isso é alto, 25% da população, né? Em algum momento da vida vai apresentar alguma questão psíquica que vai precisar ser conduzida por um profissional. E se não for algo que poderia ser tratado, resolvido, né? Ter uma melhora significativa de controle de sintoma e às vezes até cura em alguns casos, vai deixar de ser, porque aí já vai tratar numa fase crônica, às vezes muito mais complicada para tratar. Doutora Karine, e o papel da instituição? É importantíssimo, né? Instituindo políticas que possam ajudar a melhorar o ambiente de trabalho. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E aqui no tribunal a gente tem, né, investido. A gestão nesse momento tem se mostrado bem interessada, né, nessa questão da prevenção de doenças, inclusive da saúde mental também. Então a gente tem o Provida, que trabalha essas questões, que é muito além de fazer ginástica laboral. A ginástica laboral faz parte, né? O atendimento psicológico que a gente presta aqui, as outras instituições também oferecem. Também é importante, mas também coisas sociais, né? Uma mostra artística, isso também faz parte da qualidade de vida no trabalho, investir nisso, investir nessa socialização, como eu falei anteriormente, nas confraternizações, conscientizar as pessoas com palestras a respeito da importância de se perceberem e de procurarem o tratamento médico o quanto antes. As pessoas precisam conhecer o que é a doença mental para poder também procurar ajuda e se tratar. Uma atividade física. A atividade física é importante. Inclusive, a gente teve a corrida no passado, né? Exato. Isso é importante, sim, que todos os ambientes de trabalho fornecessem isso para o seu trabalhador, para o seu servidor, ia melhorar, com certeza, a qualidade de saúde no trabalho. Doutora Karine, muito obrigada por esses esclarecimentos. Foram muito úteis para a gente. Eu que agradeço. E a gente espera tê-la aqui mais uma vez com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vinheta azul de encerramento aparece com as palavras em branco, saúde no trabalho e TJRN.